O Instituto IEP foi idealizado para acompanhá-lo em seu mestrado ou doutorado, com segurança, transparência e com a certeza de ter seu título reconhecido no Brasil. Entre no nosso site e verifique as oportunidades. Boa noite a todos. O Instituto IEP se sente honrado em receber aqui dois professores hoje para bater um papo sobre Ucrânia e Rússia, né? Acredito que o assunto vai um pouco mais além. Já agradeço de antemão a disponibilidade dos professores. Espero que vocês aproveitem bastante. Vocês podem, pelo chat, fazer perguntas, né? Que, ao final, a gente reproduz essas perguntas. O professor Rogério do Nascimento Carvalho é advogado, professor universitário, mestre em estudos marítimos, está fazendo o seu doutorado na Universidade de São Paulo. E o professor Eduardo também é mestre pela PUC do Rio de Janeiro, tem MBA executivo lá no COPEAD, fez a pós-graduação no IAG da PUC, um curso muito conhecido, Lead Assessor pela Politécnica da Universidade de São Paulo e Quality Management Internacional pela Escócia. É empresário formado em administração. Todos os dois professores são conhecidos nossos, tá? Estamos juntando dois conhecimentos para poder conversar um pouco sobre isso hoje, sobre esse conflito e o que afeta a gente aqui do outro lado do planeta. Espero que todos aproveitem. Professor Rogério, você está com a palavra. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Muito obrigado ao professor Dr. Ricardo Deboni, do Instituto Internacional de Educação e Pesquisa, pelo convite. Também agradecer a presença do professor Eduardo Machado. Agradecer também a todos e todas que estão entrando, aos meus alunos da Universidade aqui de Caldas Novas, Goiás, do curso de Direito, da qual eu tenho muita honra de ser professor de Direito Internacional. O tema de hoje é um tema, além de polêmico, ele está na mídia, né? Na mídia diariamente, já há quase 60 dias estamos vivendo aí o conflito entre Ucrânia e Rússia. Mais especificamente, no dia de hoje, nós vamos tratar se desse conflito, quais as implicações que eles têm para os mercados emergentes sobre, basicamente, duas óticas, né? Se está se tratando de uma expansão territorial russa ou se de uma defesa de uma política de segurança russa. E é evidente que, como é um assunto que está na mídia, tem várias proporções. Então, muitas opiniões são ditas. Nós não estamos no fronte do conflito, nós estamos aparentemente longe do conflito. E as imagens, as impressões são passadas sempre por terceiros em relação a este conflito. Como vamos entender tudo isso? Todo esse arcabouço de situações que acontecem numa situação tão sui generis entre dois países que eles advêm do mesmo império, né, do Império Soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, países vizinhos, e que eles tinham uma relação até muito próxima. Por que essa animosidade num curto espaço de tempo e por que essas relações entre os governos da Rússia e da Ucrânia se deterioraram nos últimos anos? Em primeiro lugar, é muito importante destacar quais são os países litigantes desse conflito. E por que é importante posicionar isso? Para que possamos saber e dar valor a qual tipo de conflito nós estamos inseridos, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, nós temos uma grande diferença. Não só da questão do território. A Rússia, o maior país em extensão do mundo. A Ucrânia, o maior país dentro da expansão da Europa, né? Excetuando-se, evidentemente, a própria Rússia. Mas a Rússia tem uma parte que ela fica na Europa e sua maior parte que fica na Ásia. Entretanto, a Rússia tem um poder muito grande que deve ser considerado nesse ponto de vista. Eu destacaria dois fatos. O primeiro dos fatos é relembrar que a Rússia ela tem um assento permanente no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, o que lhe dá um direito privilegiado às questões de veto. Não só a Rússia, mas também tem os Estados Unidos, a China, a França
e a Grã-Bretanha, que são os países que possuem este poder. Lembrando que o Conselho de Segurança é formado por 15 estados, sendo 5 com poder de veto, esses que eu acabei de dizer, e os outros 10 têm mandatos rotativos de 2 anos. Qual que é a importância desta informação? A importância desta informação é que todo projeto de resolução que vai ser discutido na seara do Conselho de Segurança, muito provavelmente vai haver o veto russo, o que passa uma sensação de inoperabilidade das Nações Unidas. Isso já aconteceu em conflitos também que envolvam ou que envolveram os Estados Unidos da América. Como são 2 países que têm uma força militar muito forte, uma pressão internacional muito forte, todas as suas ações, eles não conseguem, os outros países não conseguem deter, e nem a ONU consegue responder de maneira eficaz a essas ambições, que agora é da Rússia, mas também outrora dos Estados Unidos. Este poder a Ucrânia não tem. A Ucrânia não tem poder de veto. Então, veja como nesse primeiro momento nós já vemos uma diferença grande de poder entre as 2 nações. O segundo poder, também, a segunda vertente, diz respeito à questão da Rússia ser uma potência nuclear, né? A maior potência nuclear do planeta. Seguida de perto pelos Estados Unidos, evidentemente. Mas, como ela é uma potência nuclear, e como todos nós sabemos que quem possui armas nucleares possui um grande poder de fogo, porque é um poder de autodestruição, lembrando que apenas um país teve a ousadia de usar armas nucleares, que foram os Estados Unidos em 1945, ao arrasar a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Esse poder a Rússia tem. Os Estados Unidos e alguns outros países têm. A maioria dos países renunciam a esse poderio de possuir armas nucleares para fins militares. O Brasil é um deles. Está lá na nossa Constituição a renúncia expressa. Apenas utiliza a tecnologia nuclear para fins pacíficos. E por que você precisa entender esses 2 primeiros pontos para começar a dialogar com o conflito atual? Vamos perceber que a Rússia, com essas 2 grandes cartas que ela tem na manga, ela vai utilizar isso na questão de sedução de problemas, na questão de poder imprimir poder e também de fazer com que sua vontade seja respeitada. Mas não é só isso que explica o que nós estamos vendo neste momento. Há outras questões também. Eu indicaria como uma segunda questão, uma segunda grande questão, que tanto Rússia quanto Ucrânia, eles se originaram da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde, como o próprio nome diz, eram repúblicas que estavam interconectadas entre si. Veja, o que isso dava a roupagem? A roupagem soviética, que veio desde o século passado até 1991, tinha uma supremacia russa, não da Rússia, mas russa, no idioma, nos costumes, principalmente nas fímbrias, nessas fibras de transição de fronteira. Se nós olharmos para o mapa atual da guerra da Ucrânia, nós vamos perceber que a maior defesa de Vladimir Putin que ele está fazendo dentro do território ucraniano está inserida sob uma ótica da defesa do interesse russo dentro do território ucraniano, pois acredita-se que nessas regiões há uma maior contingente populacional russo do que ucraniano. Ou seja, são lugares onde a cultura russa está muito forte e muito presente, e que poderia estar sendo pressionada pelo então governo da Ucrânia, que quer oficializar ou que queira imprimir um sentido local em detrimento do russo. Essa é uma questão que vai levar, que vai incentivar a Vladimir Putin a tentar, primeiro, reconhecer as repúblicas de Donetsk e Lugansk, porque essas regiões são de maioria russa. A anexação da Crimeia em 2014 também foi na mesma ótica. Uma maioria russa, onde você faz um plebiscito e a maioria daquela população aceita estar a Rússia, dito porque sendo a mãe Rússia.
Mas se formos olhar atentamente toda a questão que envolve o russo ou o Rus, nós vamos cair que ele vai ser gerenciado, ou melhor, que ele se inicia em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então, o nascedor dessa cultura russa, ele está em Kiev e que depois vai se transplantar para Moscou e depois vai ganhar toda essa amplitude no século XX. Evidentemente que também há outros detalhes que vão começar a dar contornos a este conflito atual. O maior deles, que vocês que nos estão nos ouvindo agora, acadêmicos, estudantes, professores, não podemos deixar de esquecer que durante a época da Guerra Fria, que vai se dar logo após o final da Segunda Guerra, até a dissolução da União Soviética, os blocos ideológicos, tanto capitalista quanto socialista, eles vão produzir políticas de segurança para a defesa de seus próprios interesses. No caso do Ocidente, vai ficar muito conhecido pela sigla OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai embarcar os países ocidentais, né, e também os Estados Unidos da América, em sua maioria. E, do outro lado, o Pacto de Varsóvia, que tinha como carro-chefe a União Soviética e seus países da influência socialista. É evidente que, quando há a derrubada dos regimes socialistas no final da década de 80, começo da década de 90, há naturalmente uma conversão desses países, né, do leste europeu para o capitalismo e um avanço da OTAN em cima desses países, preconizando uma política de segurança. E, evidentemente, que essa política de segurança ela vai mirar o governo de Moscou, agora Rússia. E quando essa lógica expansionista da OTAN ela chega nas bordas, nas fronteiras da Rússia, muito mais próximas da Rússia, é que começa a ter os primeiros entraves entre a Rússia e os países ocidentais. É evidente que quando você tem a queda da União Soviética e todo aquele esfarelamento de todo um complexo socialista e capitalista, a Rússia ela vai estar fragilizada. Durante a década de 90, no governo do Boris Yeltsin, a Rússia, apesar de ter aquele poder de veto das Nações Unidas, de ainda fazer tratados, por exemplo, com a Ucrânia, que também tinha ogivas nucleares, que essas ogivas fossem para a Rússia, em nome de uma defesa de seu território, em nome da defesa dos seus limites fronteiriços, a Rússia ela começa a se reerguer a partir do momento que assume Vladimir Putin, já no final da década de 90. Essa lógica vai consistir num aumento exponencial da Rússia na Europa. E que nós podemos hoje citar, por exemplo, a questão do gás, a questão do petróleo, que são materiais sensíveis, não só para aquela região, mas também para o mundo todo. Veja, apesar de nós conversarmos sobre mudanças climáticas, sobre energia limpa, mas todo mundo não deixa de perceber quanto está o preço do barril do petróleo, porque ele ainda reina no mundo, né? Aí temos a OPEP, que determina seus preços, apesar de estar no mercado internacional, as bolsas determinaram o valor. É evidente que quando os países da OPEP eles decidem pela majoração, pela diminuição da extração de petróleo, isso vai afetar diretamente os preços dos mercados internacionais. E é sobre essa lógica também, devemos entender que aquela região que está do leste europeu, que vai para a Ásia, todo o antigo caminho, né, a antiga rota da seda, que hoje está querendo ser reativada pela China, também tem um outro complicador, que são os povos que vão sempre de um lado para o outro, desde a antiguidade, e que gerou muitos conflitos desde a antiguidade. Não podemos nos esquecer que nessa análise de Rússia e Ucrânia, também temos que entender, lá na Armênia, a questão do Azerbaijão, a região de Nagorno-Karabakh, também uma região também que tem lá as suas riquezas minerais, também óbvio que tem uma questão que, apesar de envolver Armênia e Cazaquistão, também interessa a Rússia, como assim interessa a Paquistão, interessa ao Irã. Também temos a questão da Rússia em 2008, lá contra a Ossétia do Sul também, região que quer ser separatista.
Também temos conflitos que podem ser reativados, como, por exemplo, a Índia com o Paquistão. Tudo isso envolve uma complexa metodologia de segurança que vai envolver desde o leste europeu até a Ásia, até chegando na própria China. Só que todos nós sabemos que durante muito tempo, durante as últimas 2 décadas, a China teve uma importância crescente e vem vindo de forma avassaladora quanto aos países do mundo. Não é à toa que hoje ela é o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo. Aqui na América do Sul, onde vivemos, ela também é o maior parceiro comercial de Brasil, de Argentina, de Uruguai, de Chile. E o que isso tem, qual a relação que tem a China com o conflito da Rússia e da Ucrânia? É muito simples. O presidente Xi Jinping, quando ele preconiza uma nova política chinesa de reativação da Rota da Seda, a terrestre e a marítima, ele precisa contar que todos os países não vão estar em conflito para que esse intercâmbio comercial, né, essa nova lógica chinesa que está dominando o mundo, funcione. E para isso funcionar, ter conflitos, principalmente na região da Rota da Seda, não é um bom negócio. Evidente que também neste ano de 2022, para quem não se lembra, um pouco antes da cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno de Pequim, há um aceno tanto da China como da Rússia para uma aliança sem limites, uma aliança estratégica sem limites. Como é que isso deve ser compreendido nesse contexto mundial? Todos estes fatores também soma-se a questão de, por exemplo, na Europa, você teve a saída da Angela Merkel, que era uma excelente interlocutora com Putin, né? Ela falava russo fluentemente, porque, para quem não sabe, a Angela Merkel era da parte oriental da Alemanha Oriental, onde, além de aprender o alemão, aprendia também o russo. E a questão do Putin, ele fala alemão. Putin fala alemão. Ele trabalhou, para quem não sabe, Putin, ele foi da KGB, e quem venceu os nazistas na Segunda Guerra Mundial, quem chegou primeiro a Berlim, quem vai tomar o Bundestag, vai ser os soviéticos, né? Não os americanos. Todo esse arcabouço vai nos trazer algumas informações muito importantes. A primeira, os bens materiais que são produzidos ou que são comercializados pela Rússia são muito importantes para a Europa e, de certa forma, dão um equilíbrio no mundo. Bom, basta dizer que, recentemente, ainda no governo de Merkel, tiveram a construção do Nord Stream 2, que é o gasoduto para levar gás para os países da Europa. Os países da Europa, eles precisam de gás, principalmente na questão do inverno. Inverno rigoroso, as casas precisam ficar aquecidas, precisam ter energia para as indústrias, para as pessoas. E também a questão do petróleo. A Rússia produz muito petróleo, o que ajuda não só numa estabilização mundial dos preços, como também na sua distribuição para os países da Europa, e da onde ela consegue tirar dinheiro para também ou manter-se potência como ela é. Então, quando você tem todos esses dados colocados sobrepostos à mesa, você consegue imaginar que essa defesa, ou melhor, este conflito, ele vai nascer sob várias óticas. A primeira delas é uma incapacidade dos organismos internacionais de entenderem uma questão russa, que ela precisa de neutralidade. Essa neutralidade tem que ser caracterizada pelo não avanço, principalmente da OTAN, leia-se Estados Unidos da América, às bordas da fronteira russa. Bom, que a gente possa fazer um comentário aqui rapidamente, seria como admitir que a Rússia implantasse um sistema de mísseis em Cuba, que ela tentou, a União Soviética, em 1962, e que também foi freada pelos Estados Unidos, né? A crise dos mísseis, né, muito famoso, evento que ocorre em 1962, foi quase o estopim de uma terceira guerra mundial. Mas os âmagos começaram a ser diminuídos, começaram a ser dilacerados e não houve o conflito. Mas foi o momento mais próximo dentro da Guerra Fria em que nós tivemos conflito direto entre russos
e americanos. Os demais conflitos, né, por exemplo, no Vietnã, como o da Coreia, a participação dos países, das potências, ele era marginal, apesar de influenciar diretamente naquelas questões locais. É evidente que, atualmente, quando a gente olha a Ucrânia, nenhum país da OTAN ele quer entrar com o seu exército, entrar com o seu armamento. Eles querem passar armamento para os ucranianos, para que eles cometam, ou para que eles continuem a defender o seu território. E por que eles fazem isso? Porque eles têm medo da Rússia? Não é medo da Rússia. É para que este conflito não ganhe uma amplitude global e que não possa transformar num conflito inimaginável. Né? Se a OTAN ela tivesse sensibilidade de não querer expandir a sua influência para outros territórios, ficasse lá apenas seus países originalmente na Europa Ocidental, não poderia haver esse problema agora com os russos. Esse problema, de certa forma, também tem origem no amplo expansionismo da OTAN, em que até mesmo você tem uma questão. Veja, se a OTAN foi criada para combater o socialismo, para combater lá o Pacto de Varsóvia, e o Pacto de Varsóvia não existe, o socialismo não existe mais, qual que é a definição da OTAN hoje? O que ela planeja? Né? O que ela pretende? Basicamente, nós temos bases avançadas dos Estados Unidos e dos países da Europa. Né? Então, é uma presença americana. Né? Isso é muito ruim, porque você traz uma potência chegando próximo da outra potência. E como eu disse um pouco mais atrás, a questão da China, esse crescimento chinês, que a China era muito pobre nos anos 60, 70, a Revolução Cultural, depois com Deng Xiaoping, a abertura que vai crescer, vai trazer outras dimensões, inclusive a maior das dimensões, né, que é a mudança central das relações globais, que passam de ser euroatlânticas e que agora se encaminham para o Indo-Pacífico, né? E que passa por Rússia e que vai chegar lá, por exemplo, no Mar do Sul da China, que é realmente o grande gargalo do futuro. O que nós estamos vendo hoje pode ser, na verdade, um pequeno aperitivo do que pode vir futuramente. É evidente que quando você tem essa junção de uma aliança sem limites entre Rússia e entre a China, nós podemos entender que eles têm o âmago não só de redesenhar uma nova ordem internacional, como também de questionar todo esse império, ou agora decadente, né, uma decadência longa dos Estados Unidos da América. Portanto, quando a gente olha o conflito Rússia e Ucrânia, todas as expectativas elas se encontram presentes. Todas as expectativas. E é evidente que toda essa questão que envolva a questão de política, uma expansão territorial, o que devemos entender por expansão territorial? Veja, é a intenção da Rússia invadir o território ucraniano e tomar para si aquelas cidades? Até que ponto? Se a Ucrânia fosse ou garantisse uma neutralidade, não teria o porquê de ter o expansionismo russo. Né? Um expansionismo onde a Rússia ela procura exatamente pontos fulcrais e estratégicos de conexão. Qual conexão? Se a Rússia anexa a Crimeia em 2014, o que ela pretende? É estabelecer uma linha de comunicação do continente para a Crimeia. Por isso, essas questões, tanto da República, hoje autoproclamada, de Donetsk e Lugansk, e as cidades, por exemplo, de Mariupol, e agora, muito provavelmente, vai para Odessa, para fazer a interconexão ao sul. E por que essa interconexão é importante para Moscou? É importante para Moscou porque trata-se de um porto quente. Né? O que é um porto quente? Porto quente é aquele porto onde os navios mercantis e de guerra podem trafegar ali na região do Mar Negro. Se nós só fizermos uma análise do mapa da Rússia, ele está muito voltado para o Ártico. Por isso que a Rússia também tem os seus navios quebra-gelo, está desenvolvendo tecnologia para passar o fluxo também pelo Ártico.
mas também ela tem que ter saída ao sul. E é uma das grandes dificuldades do expansionismo russo, desde muito antes, ainda da época dos czares, sempre foi tentar acordos locais ou por guerras, também com a questão de você ter uma saída ao sul para que possa não só fomentar o comércio, mas também ter o respeito à sua política de segurança. Para quem não sabe, a Rússia ela tem um exclave, né, que é uma parte do território fora do grande território russo, uma pontinha do território que fica ali entre a Alemanha e Polônia, onde fica a cidade de Kaliningrado. E também é uma das sedes da Marinha Russa, muito importante para a questão de acesso a Porto Quente. Porto Quente, porque são águas que não congelam, por isso que esse nome. Isso é importante para os negócios, para o comércio e também para a demonstração de poder. Então, o país que quer demonstrar poder, ainda mais a Rússia, que vem de um reerguimento lento agora no governo, tanto de Vladimir Putin quanto no interregno de Medvedev, ela busca se autoafirmar junto ao concerto de nações. Então, qual que é o quadro que nós temos geopolítico no mundo? Temos um país que está numa decadência leve e sutil, que são os Estados Unidos, uma potência econômica em ascensão e um país que outrora superpotência tenta se afirmar como um elemento militar de equilíbrio na região. Não podemos esquecer que a Rússia, o maior território do mundo, também tem problemas internos, também tem etnias internas, e que muitas vezes o apoio que o presidente Vladimir Putin ele vai amealhar essas culturas locais tradicionais, visa reafirmar o interesse russo. E é daí que vai surgir uma questão muito importante dentro do internacional, que é muito pouco revisitada por muitas pessoas que hoje queiram falar e conversar sobre Rússia. A primeira delas é que a noção de russo para o governo da Rússia não é necessariamente aqueles que nasceram na Rússia, mas aqueles que professam a cultura russa, aqueles que são russos de família. O que nós conhecemos no direito, por exemplo, a questão do ius sanguinis, não tanto uma questão de ius soli, não tanto direito de solo, mas direito de sangue. Então, a justificativa russa para adentrar o território externo e defender essas questões, essas regiões de maioria russa, acredita-se, para Vladimir Putin, que é para defender o interesse russo, uma vez que há existência de russos nessa região que precisam de defesa. Então, é uma questão muito, muito singular, porque, por exemplo, nós aqui na América Latina, que temos nossas fronteiras bem mais delimitadas, isso fica um pouco mais complexo de afirmar. Porque, por exemplo, o Brasil, em relação ao Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, Brasil, Paraguai, isso é muito mais simples, porque de um lado tem uma população, uma língua, uma cultura, do outro lado uma população, uma língua, uma cultura. Mas na região, naquela região que é de passagem, historicamente de passagem, não é de passagem só agora, isso tem 2, 3 mil anos, regiões comerciais, de troca de bens, você tem povos que eles são de uma língua, são de uma cultura, mas que estão em outro país. Ou porque foram fronteiras desenhadas, né, por potências, por exemplo, isso acontece muito no Oriente Médio. A maioria dos países do Oriente Médio e da África tiveram suas fronteiras desenhadas apenas e tão somente para fomentar o caos, né? O Oriente Médio agora que está tentando se acertar, enquanto na Europa também. Então, se nós fôssemos pegar outros exemplos, como, por exemplo, a Iugoslávia, que vai ter várias culturas dentro de um país só, onde os sérvios queriam fazer opressão, a Turquia também, quando tinha o grande Império Turco-Otomano, são vários povos que eles podem estar subjugados dentro de um grande país, dentro de um grande guarda-chuva. No caso específico da Rússia e também agora da Ucrânia, você tem um limbo aonde você tem
território da Ucrânia, mas com maioria de russos. Isso aconteceu na Crimeia. E é muito importante pegarmos a Crimeia, a estratégica da Crimeia, com o seu porto lá, o Sebastopol, é de importância ímpar para a Marinha Russa. A Rússia precisa daquele porto, não só para ter acesso às águas quentes, mas também para tentar ter aquela região como um alvo contra o expansionismo do Ocidente para com a Rússia. O Ocidente teve a sua oportunidade, quando da queda da União Soviética, de poder aproximar-se mais da Rússia, tentar modernizar a Rússia e trazer a Rússia para um contexto europeu. Como eles perderam essa oportunidade, hoje a Rússia olha muito mais um contexto euroasiático com a China, onde foi muito mais fácil, apesar de inimigos históricos, durante uma cisma que teve do socialismo e o do comunismo, e agora está se reconstruindo essas alianças. Então, a oportunidade que o Ocidente, que os Estados Unidos e que a Europa perderam de relegar a Rússia ou de empurrar os seus tanques, empurrar o seu armamento para as fronteiras da Rússia, fez com que a Rússia procurasse, por exemplo, a China, ou também os BRICS, onde o Brasil está inserido, né? E com certeza o professor Eduardo vai falar das questões bilaterais Rússia-Brasil, também Rússia e China, que elas vão ter uma crescente. Uma delas vai ser a questão do pagamento de moedas, né? A Rússia, com esse conflito, e, por exemplo, com o dizer de Vladimir Putin que quem quiser comprar o petróleo, o gás russo, vai pagar em rublos e não vai pagar em dólares, você está questionando o acordo de Bretton Woods, lá atrás, da década de 40. E é desse acordo, como o dólar, eles querem... A China já preconiza essa política, né? E a Rússia agora, reforçando isso, você vai ter cada vez mais os países abandonando ou tentando trocar o seu sistema monetário e depender cada vez menos do dólar. Isso, por um lado, vai enfraquecer ainda mais a moeda americana no Conselho das Nações e também vai contribuir para uma melhor amplitude ou um melhor momento para o multilateralismo. É evidente que, quando você tem a questão principal do conflito, que ela não é só Ucrânia, né? É bom ressaltar isso, né? Não é só a questão do porto quente, do corredor que vai ligar o sul até a Crimeia, mas é um recado muito claro da potência que está apoiada pela China de dizer para os Estados Unidos e para os países da OTAN o limite, colocar eles dentro do limite. Veja, se é a forma mais adequada ou não, se isso precisar de um conflito, é evidente que nós temos opiniões que podem ser divergentes. Mas isso é para que a gente possa começar a entender o porquê das animosidades entre russos, entre ucranianos. Lembrando que são ucranianos, principalmente pelo presidente Zelensky, que ou não entenderam, né, que a necessidade desse país ser neutro, ou estão querendo apenas também pegar dos países da OTAN armamentos. Lembra que quem tem armamento é para defesa e para ataque. Por isso a relutância de países da Europa em ceder armamentos. Por isso a relutância. Quando ouvimos que os Estados Unidos vão liberar tantos armamentos para a Ucrânia, duas coisas temos que pensar. A primeira, os armamentos eles não são iguais para todos os países ou iguais em todos os lugares do mundo. Há armamentos que precisam de preparo, né? Se todos os armamentos fossem iguais, seria muito fácil. Era só questão de produção. Mas eles não são iguais. Precisa de treinamento. Muitos armamentos vão precisar de técnicas específicas, de habilidades. Não é só você chegar e dar uma arma para um soldado, ou até para a questão do batalhão de Azov, né, o que o Putin denomina neonazistas, para poder defender o território. Não é só isso. É muito mais. A intenção pode, por um momento, apenas ser para o alívio, o deleite
da opinião pública, principalmente americana, né? Que o presidente dos Estados Unidos só consegue fazer quando ele tem um certo apoio da opinião pública americana. Se ele não obtiver esse apoio da opinião pública americana, fica muito difícil de prosseguir com alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo que se começar um derramamento de armas na Ucrânia, você vai estar criando também uma força muito forte que pode se virar contra os próprios países da Europa. É nesse ponto que a Alemanha, por exemplo, encontra-se muito reticente. Ela não quer, ela não concorda, o primeiro-ministro Schultz não concorda com o posicionamento russo, mas também não quer se envolver muito no conflito, né? A França, muito provavelmente, agora com a reeleição confirmada de Emmanuel Macron, vai tentar também dar um apoio à Ucrânia, mas não é um apoio integral, como o presidente Zelensky almeja. Vai ser um apoio limitado. Até porque, se esses países entrarem de fundo na guerra, vai criar um ambiente muito mais propício para uma resposta russa. E é evidente que aí eu volto àquele primeiro ponto no início da live. Quem tem o maior poder de ogivas nucleares é a Rússia. A Alemanha não tem esse poder. A França tem, mas é muito pequeno. E é evidente que poder, dentro do contexto de relações internacionais, também provoca dissuasão. E o que vem a ser essa dissuasão? Se eu percebo que o meu inimigo, ou aquele que pode ser meu inimigo, ele tem muito mais poder que eu não vou poder bater de frente com ele. Isso pelo lado militar. Mas também não podemos esquecer que a Rússia fornece gás e petróleo para a Europa, né? Apesar dos constantes apelos do presidente Zelensky, a Rússia continua vendendo gás e petróleo, né? Se ela está recebendo em rublos ou não, isso ainda não podemos afirmar. Mas o comércio ainda continua. Pode ter diminuído, mas que continua. É evidente que o mercado financeiro, como ele tem uma questão que ele adora conflitos para poder majorar os preços e depois ter todo esse complexo no mundo inteiro, vai aumentar em primeiro momento o preço do barril do petróleo. Mas é evidente que quando você começa a perceber que está caminhando o conflito para um lado, esse preço ele vai encontrar o seu preço de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. Todo conflito faz isso. A pandemia fez isso, né? Quem não se lembra da pandemia, quando as pessoas ficaram em casa, o mundo para, os preços do petróleo caíram. Depois, com a normalidade das atividades comerciais, você teve um aumento exponencial do preço do petróleo e que agora teve esse plus com a questão do conflito entre russos e ucranianos. Então, para voltar à questão principal, né, nessa dualidade, nessa gênese, se nós estamos diante de uma expansão territorial ou de uma política de segurança, nós podemos afirmar que há elementos dos dois casos. Quando fala expansão territorial, eu posso entender que a defesa que a Rússia quer fazer daqueles que se sentem russos, daquelas regiões ucranianas onde a maioria é russa, essa defesa pode parecer uma lógica, mas é aquela lógica que eu expliquei lá desde o conflito, desde o tempo da União Soviética, onde muitos russos viviam em outros países, assim como outras culturas também habitavam a Rússia. É importante, até esqueci de comentar, que a Crimeia ela era russa. Ela era russa até os anos 50, né? Quando Stalin passa a administração da Ucrânia. Mas ele estava diante de um país, a União Soviética. Quando esse país ele vai rachar, e a Ucrânia, que foi um dos países formadores, um dos primeiros formadores da União Soviética, também vai ser um dos primeiros que vai sair da União Soviética. Então, essa tentativa do Putin fazer um recall dessa população a investir nas tradições russas para depois a ter o apoio para uma eventual anexação ou a criação de repúblicas, como havemos agora essas duas, ou até pode vir a criar mais repúblicas, tem um condão, não de anexação diretamente ao território russo,
mas também criar estados tampões que possam futuramente auxiliar na linha expansionista da OTAN. Creio que essa pode ser uma grande resposta também, né? Porque muito provavelmente, por mais apelos que haja nos dias de hoje da Ucrânia ingressar na União Europeia, todo aquele grande jogo de cena da Ursula von der Leyen com o presidente Zelensky, não vejo como um caminho muito simples, né? Porque a Ucrânia está devastada, né? País devastado. Então, é evidente que vai precisar de muito auxílio dos países da União Europeia para que chegue nos padrões europeus para que ela possa ser integrada. Agora, quanto à questão da OTAN, fica ainda mais complexo ainda, porque o Putin realmente não aceita. E esse não aceitar do Putin é que está levando esse conflito. E veja, muitas vantagens e desvantagens para os dois lados em relação a este conflito. O primeiro deles é de você chamar atenção para os problemas ainda que advêm do arcabouço soviético. Né? Eu digo isso porque essa reação da Ucrânia já fez lá no norte, né, a Suécia e a Finlândia também quererem aderir à OTAN. Os países nórdicos geralmente são países neutros nessa questão. Né? E é evidente que, se nós formos pegar o caso da Finlândia, que é o que faz a fronteira maior com a Rússia, dos dois países, da Suécia e Finlândia, a Finlândia faz a fronteira simplesmente com a segunda cidade da Rússia, que é São Petersburgo. Sede da Marinha, uma outra sede da Marinha Russa também. Cidade de Putin, né? Putin. Então, vejam, o que pode isso também acarretar? Não podemos dizer que vai ter um outro conflito com a Finlândia, com a Suécia, né? Mas, quanto mais você tiver uma expansão da OTAN em países mais próximos de chegar à Rússia, maiores problemas, maiores certames nós poderemos ter futuramente, né, que envolvam também a política de segurança russa e que também compacta lá do outro lado do mundo com a China, né, que tem uma aliança estratégica sem limites com Moscou, também procura seus parceiros comerciais e que vai ter um forte impacto isso no decorrer ainda do século XXI e que pode haver um grande cisma a partir desse conflito em levar o mundo para uma dualidade. Por um lado, liderado pelos Estados Unidos, o Reino Unido e os países da Europa Ocidental, por outro lado, numa aliança russo-chinesa, com a sua Rota da Seda, com a sua iniciativa euroasiática protagonizada por Moscou, os países ali da Ásia Central, e que isso pode realmente impactar as relações internacionais do mundo. Bom, para o Brasil é ter diálogo com todos estes. Não adianta apenas o Brasil querer ficar de um lado ou de outro lado. Não só a neutralidade, em alguns casos, pode ser importante, mas também ter boas relações. O Brasil, que é um país dependente fortemente hoje do agronegócio, ele depende da Rússia também, assim também como depende dos Estados Unidos, assim como depende da China. Então é complicado você adotar uma posição quando você tem uma dependência em relação a um país. Karine, não sei se nós estamos no tempo, acho que agora seria interessante passar agora a bola para o professor Eduardo, poder fazer suas considerações. Vamos fazer assim, então, professor Eduardo, por favor, suas considerações. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, professor Ricardo de Bonis, do Instituto Internacional de Educação e Pesquisa, professor professor Carvalho, que fez aí uma apresentação fantástica para todos vocês. Foi um privilégio nós termos o professor hoje falando com tanta propriedade temas extremamente complexos. Então, eu gostaria de aceitar a provocação do professor e citar
alguns pontos abordados por ele que foram relacionados a todo esse aspecto que ele citou. E aí é muito importante vocês terem uma... Eu vou fazer um recap rápido aqui do que o professor citou, que foi o seguinte: ele falou do poder do veto da Rússia no Conselho de Segurança da ONU, falou de domínio da tecnologia nuclear, falou da China como principal parceiro global de praticamente todos os países do mundo, e aí não é só parceiro, ele é comprador. A China, ele tem o poder de compra. Então, a China é cliente de todo mundo. Vamos falar um português de mercado aqui. Ela é cliente. Se ela é cliente, como é que você joga fora seu cliente? Então, esse ponto ele é central. Ela não é simplesmente um parceiro, com muita propriedade mencionada pelo professor, mas ela é muito mais que um parceiro. Ela é cliente compradora. Tá? A questão da Rússia e China, e aí depois eu vou abordar um pouquinho mais essa questão. A questão de OTAN versus Pacto de Varsóvia, outro ponto central. Os BRICS, que o professor também passou rapidamente pela importância dos BRICS. Hoje, o Banco dos BRICS, para vocês terem uma ideia, o Nations Development Bank, é presidido por um brasileiro, que é o Marcos Troirro, que foi do governo brasileiro, ocupou um cargo estratégico dentro do Ministério da Economia, fez um trabalho lá espetacular e ascendeu a essa posição. E também falou de alguns países da Europa, grandes potências nucleares, mais ou menos, e mundiais, né, que são Alemanha e França, por exemplo. Então, um dos pontos que eu queria ressaltar é que tudo isso que o professor citou foi sob estratégia. Nós estamos vendo um jogo de xadrez, fazendo uma analogia, muito delicadamente jogado pela Rússia. A Rússia se posiciona no momento crítico e tem muito mais coisa em jogo do que uma briga territorial. Essa questão de, num primeiro momento, barrar qualquer tipo de expansão da OTAN, que muito bem citada pelo professor, eu vou elogiar aqui várias vezes, tá, professor? Não faz tão mais sentido quanto na origem da sua concepção. E aí a Rússia coloca um ponto e faz Quem escutou uma entrevista do presidente Putin, ele diz o seguinte: espera aí, então vamos fazer o seguinte, vamos botar míssil lá perto também. E vamos lembrar também que a Rússia não está tão distante geograficamente, né, dos Estados Unidos. Nós temos o Alasca. Né? Então, assim, para quem acha que tem até gente que acredita em terraplanismo, né? Não é, o mundo é redondo. Então, assim, a gente tem uma fronteira lá do outro lado, né, que é uma fronteira basicamente atravessar ali algumas centenas de quilômetros. Então, não é essa questão de proximidade. Nós estamos falando de comércio, nós estamos falando de poder comercial, nós estamos falando de muito dinheiro envolvido, nós estamos falando de domínio ou reequilíbrio do capitalismo global. E esse jogo, ele é um jogo que chegou num ponto crucial. Aí vamos agora da questão, falar um pouquinho da geografia. Né? Se a gente pegar a Rússia, e vocês pegarem o Brasil, aí eu vou falar um pouco de comércio exterior brasileiro, e não confundam com comércio exterior com exportação. Tá? Exterior e exportação, né, começam da mesma forma, mas não são a mesma coisa. Comércio exterior é uma relação bilateral forte. Você precisa importar, exportar, você precisa de transferência de tecnologia, parcerias, alianças estratégicas. Então, tem muita coisa em jogo no comércio exterior. E aí, pasmem, o Brasil exporta mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha, mais para a Malásia do que para a Itália, mais para a Índia do que para todo o Reino Unido, mais para a Tailândia do que para a França, mais para Vietnã do que para a Suíça, mais para a Indonésia do que Portugal, mais para Bangladesh do que para somadas Austrália, Dinamarca, Finlândia, Áustria e Israel.
mais para Hong Kong do que Suécia e Noruega somados. Aonde estão esses países? Como o professor também bem disse, estão na Ásia. Né? E aí existe uma liderança geográfica da China, que, por sua vez, precisa desse binômio Rússia-China. A China já percebeu há muito tempo que, junta com outras potências, ela é muito mais forte. E ela soube fazer esse jogo ao longo de décadas. Se você colocar a Coreia do Sul, que também vive em eterno conflito ali com a Coreia do Norte, e que poderia ser um parceiro, ela também fica sufocada geograficamente. Até mesmo o Japão, você pode colocar o Japão numa posição geográfica muito mais dependente de Ásia e de todos esses mercados do que mais próximo aos Estados Unidos. Então, a América do Sul toda fragilizada. Né? A América Central, basicamente, nós estamos falando de Canal do Panamá ali, que é uma outra história para ser contada, e é uma história dura também de ser contada. Então, você tem o México, que tem ali a relação, mas não tem essa questão internacional tão poderosa. Então, você vê os Estados Unidos jogando um jogo com Alemanha e França, mas a Alemanha é extremamente dependente da matriz energética russa. Também o professor citou isso de uma maneira pontual. O gás da Rússia alimenta a Europa inteira. A Alemanha, por mais que tenha investido em matrizes alternativas, se você pegar o percentual da matriz de energia limpa russa, alemã, ela é muito pequena ainda. Então, nós estamos falando, em termos de mercado global, de um posicionamento estratégico percebido pela Rússia, não agora, nesse conflito, percebido pela Rússia nos últimos 10 anos e percebido pela China há 30. Então, não é uma leitura fácil. O jogo estratégico jogado pela Rússia é um jogo pesadíssimo, e que, para os Estados Unidos, ele não imaginava que as restrições impostas econômicas fossem surtir um efeito de pequena magnitude. No meu entendimento, alardeou-se muito que as restrições financeiras dominadas pelos Estados Unidos ainda, ou tecnológicas, muito dominada pela matriz americana, ela não estava tão dominante quanto os Estados Unidos imaginavam. Então, o ponto central para mim é esse. A posição do Brasil, ela tem que ser uma posição, como o professor citou também. Tá? No meu entendimento, o Brasil precisa da China como cliente, precisa da Ásia cada vez mais. Um outro ponto importante. Esses países que eu citei são os países com maior crescimento demográfico nos próximos 50 anos. Nós estamos falando de Índia, Bangladesh, China. Então, vocês imaginam que, para a matriz de commodities brasileira, tanto de minérios quanto de agro, esses países eles vão ser os maiores compradores, já são, e eles vão continuar sendo os maiores compradores do Brasil, inclusive em termos proporcionais. O continente que poderia concorrer com o Brasil seria a África, mas está muito atrasado e tem ali restrições de água, que para milho, soja, entre outras culturas, a água ela é fundamental dentro da matriz produtiva. E esses países, a própria China tem pouca água, a Índia tem pouca água. Então, não é só uma questão da Índia e da China quererem produzir. Eles não têm um ponto fundamental, que é a disponibilidade hídrica para escalar essas produções, mesmo com tecnologia, mesmo com verticalização. Nós temos muita coisa aí em jogo. Então, eu queria só reforçar esses pontos. O nosso momento agora é de exaltar tudo que foi apresentado antes. Eu acho que vocês tiveram o privilégio de ouvir itens extremamente importantes e que foram consolidados pelo professor antes da minha fala. Então, eu queria agradecer, fiz essas minhas contribuições e acredito, professor Ricardo De Bonis, agora abrir o painel para perguntas, respostas,
e estamos aqui à disposição para dividir com vocês. Mais uma vez, obrigado. Aqui lá no chat já estão elogiando aí os dois palestrantes, né? A resposta agora com tecnologia é na hora, né? Eu normalmente costumo, no dia seguinte, fazer uma pergunta ao pessoal como é que foi, mas com essa tecnologia é no ato, né? Então, os dois estão de parabéns, estão alguns comentários aqui dizendo do nível, né? E é claro, não era para ser diferente, né? São pessoas dedicadas e entendem o que está acontecendo no momento. Vou perguntar à Karina, nós temos perguntas, Karina? Karine? Karine? Olá, boa noite. Temos perguntas sim. Deixa eu Então, ativar minha câmera. Bem, eu vou falar aqui a pergunta e aí já vai tendo a resposta para não acumular várias perguntas, né? Esta é uma pergunta aqui do Ronaldo. Qual o impacto do conflito Rússia versus Ucrânia com o direcionamento da nova ordem mundial? Bom, posso responder? Sim, claro. Sim, tá. Bom, primeiramente, muito obrigado ao professor Ronaldo pela pergunta. Muito importante, porque esse redesenho da nova ordem mundial, ele não é desse momento de 2022, né? Nós podemos pegar outros momentos em que se acreditava, por exemplo, que o século XXI teria começado, né? Quem não se lembra da crise do subprime de 2008, né? Do atentado às Torres Gêmeas de 2001, onde se acreditava que ali seria o momento do início do século. E há já pesquisadores no sentido de dizer que esse conflito da Ucrânia com a Rússia que vai realmente inaugurar o século XXI. Mas, de certa maneira, o conflito da Ucrânia, ele posiciona duas nações, Rússia e China, que buscam reposicionar-se ante o mundo. A China, por questões óbvias, né, bem salientado pelo professor Eduardo Machado, de ser o cliente do mundo. Evidente que onde o cliente quer, ele precisa dos bens para poder produzir, para poder vender. A lógica chinesa é uma lógica diferente da europeia e da americana, né? Enquanto a Europa viveu durante séculos em guerras, tem duas tentativas de um concerto, que é o Concerto das Nações, a Paz de Westfália, Congresso de Viena. Os Estados Unidos já vieram com um capitalismo feroz, né, do American Way of Life para eles e para o resto do mundo. Não tinha problema nenhum as questões de violação de direitos humanos. Mas a China vem agora com uma outra dinâmica. E essa dinâmica é evidente que ela não só interrompia toda aquela cadeia dos Estados Unidos, mas também questionava. Apesar da China ser a maior cliente da dívida americana, né? A maior parte da dívida americana está na mão dos chineses. Então, também não é interessante destruir o dólar como cotação de moeda global, porque vai afetar diretamente naquilo que a China investiu. Mas a Rússia acontece algo um pouco diferente. O que é esse diferente? Russos e americanos, durante quase 50 anos, disputaram o poder global. As únicas duas superpotências. Esse nome tem que ficar muito bem relembrado. Muitas pessoas esquecem que grandes revoluções tecnológicas aconteceram na Segunda Guerra. Né? Só para citar algumas, né? O homem foi ao espaço, o homem foi à Lua. Né? As missões, a estação espacial nasce desse ditame. E, evidente, quando você só tem uma potência, esse caminho começa a ser mais longo. Se nós tivéssemos ainda o conflito dos Estados Unidos e União Soviética, do jeito que estava, muito provavelmente o homem já teria ido a Marte. Não foi porque você não tem um competidor para isso. Né? E como é que vai se reinventar uma nova ordem mundial? Porque essa ordem ela é feita no final da Segunda Guerra, ela é destroçada, de certa maneira, com o fim da União Soviética. Os Estados Unidos querem começar a inaugurar uma hegemonia unipolar, não conseguem. E agora está diante do seguinte: bom, eu sou a única superpotência e eu estou vendo duas potências, uma ex-superpotência e uma potência, uma
mais lado militar, outro lado mais econômico, se unindo para questionar os fundamentos que fazem dos Estados Unidos a superpotência mundial. Então, é nesse sentido que você vai preconizar que, nesse século XXI, se começou agora, ou se começou em 2001, ou se começou em 2008, mas são momentos de questionamento do capitalismo, haverá uma reinvenção do capitalismo, e com certeza vai ser a pauta principal do maior mundial. Parece que só falei do econômico, mas eu não posso só falar do econômico, também eu tenho que falar dos organismos internacionais. É muito importante para o nosso telespectador que está do outro lado da tela nos assistindo, entender que a ONU, do jeito que ela está configurada, já não serve mais. É muito difícil de você ter uma mudança no cérebro da ONU, que é o Conselho de Segurança. Mas esse é um dos órgãos que precisa, com mais urgência. Porque não dá para você dar o poder de veto apenas a 5 países. Porque todo conflito que envolve esses 5 países diretamente, você vai ter ela inoperante. Você teve, por exemplo, a ONU inoperante agora no conflito da Rússia e da Ucrânia. Teve inoperante outros exemplos, só para citar, no conflito das Malvinas em 82 também, a ONU também foi inoperante. É um conflito que se resolve. Porque como você tem uma potência que tem direito a veto, faz que as questões que envolvam diretamente esses países não andam, não progridem. Né? Punições também não acontecem. Né? Quero entender como muitos órgãos de comunicação querem, por exemplo, colocar o presidente Vladimir Putin lá no TPI, né? No TPI. Mas a Rússia não está inserida, ela não aderiu a isso. Como é que vai punir? Por que vai punir? O que vai punir e como punir? Esses marcos teóricos é que eles precisam ser bem desenhados. Eles não estão sendo desenhados, eles estão sendo contados. A revelia das partes. Então, como você conta qualquer coisa, qualquer punição parece que basta. Então, o mais forte vai punir o mais fraco. E quando você faz essas políticas, onde o mais forte quer oprimir, dominar e punir, você vai ter, é como se fosse uma panela de pressão. Vai pegando pressão. Vai passando os anos, décadas, e uma hora explode. Então, se essa ordem mundial não houver uma alteração nos seus fundamentos, você vai ter conflitos ainda piores nos próximos decênios. E vejam, como eu disse na minha exposição, não é o primeiro conflito que envolve a Rússia naquela região, nas suas fímbrias. Não podemos esquecer da Ossétia do Sul, não podemos esquecer de Nagorno-Karabakh, não podemos esquecer das questões também separatistas na parte asiática da Rússia, com países limítrofes. E por que a Ucrânia tem toda essa importância? Porque você está diante da Europa. O que nos passa uma impressão, né, duas. A primeira, parece que o único conflito global está na Ucrânia, o que é mentira. Nós temos muitos outros conflitos mais sangrentos, mais violentos. Né? Eu poderia lembrar a Síria, os conflitos tribais que acontecem na África, que mataram muito mais pessoas, duraram muito mais anos, mas não tiveram essa envergadura que está tendo a Ucrânia agora. E segundo, né, que infelizmente, parece que a questão migratória, né, que nem chegamos perto, né, professor Eduardo, né, e que é importantíssima a questão migratória, né, porque você vai ter refugiados ainda por muito tempo, vai impactar toda a questão. Os países querem receber, mas parece que eles querem qualificar esses refugiados, né? Como refugiado branco de uma certa origem cristã é mais aceito que o refugiado da Síria ou que o refugiado da África. E muito tem a ver também com a questão da Europa, e não podemos esquecer que a Europa colonizou muitos países e agora rejeita aqueles que um dia ela explorou. Então, vejam, uma nova ordem mundial ela vai ter que ser criada para superar todos esses problemas. Se você não superar esses problemas,
você vai estar diante de uma ordem mundial que também vai criar novos problemas cada vez mais profundos, mais complexos e mais difíceis de entender e, consequentemente, de resolver. Muito obrigado pela pergunta. Obrigada, professor Rogério, por estar respondendo a pergunta. O Manuel Mucucci mandou algumas perguntas aqui, então vamos começar pela primeira que ele mandou. Além da importância geopolítica, a Ucrânia é peça fundamental para abastecimento de grãos para toda a Europa. Essa aproximação de Kiev com o mercado europeu representaria alguma forma de rompimento com a Rússia? Pode ser uma pergunta tanto para o professor Rogério quanto para o professor Eduardo também. Deixa o professor Eduardo falar agora, depois eu falo. Eu só queria pegar um gancho, professor Rogério, no que você falou na resposta passada, rapidamente. Me causa muita estranheza. A guerra do Iraque, ela foi transmitida praticamente ao vivo para o mundo inteiro. E nós não temos imagens. Quem puder me mandar imagens da guerra de semana passada, retrasada, por favor, me mandem, porque ninguém, WhatsApp, ninguém recebe nada. Então, essa pergunta todo mundo tem que se fazer. Por que essa guerra não está sendo transmitida? A quem interessa não transmitir essa guerra? E eu não estou aqui me posicionando a favor ou contra a Rússia, a favor ou contra os Estados Unidos. Eu só quero que vocês questionem por que, com tanta tecnologia, com tantos satélites, não saiu uma imagenzinha, né, para chocar o mundo. Muito estranho, não é? Bem, deixa essa pergunta no ar. O ponto, eu não acho que a Ucrânia tem essa importância como para a Europa, não. Sabe, as alternativas hoje para abastecimento são muitas. O próprio Brasil se beneficia muito disso. Claro que quanto mais próximo você tiver do produto, menor o custo de frete, por exemplo, logística e transportes como um todo. Vocês viram o que o navio encalhado fez com o comércio global recentemente, quase encalhou outro agora. Então, assim, eu não vejo a Ucrânia com essa importância. É uma questão geopolítica, é uma questão de um movimento em que serve de desculpa ou serve de justificativa para vários players que têm interesse nisso. Tá? Então, eu não vejo, com todo respeito à pergunta, eu não acho a pergunta equivocada, mas a alternativa de reposição é muito grande. Já o gás russo não tem jeito. O gasoduto ali mata a Alemanha. Sabe? Então, são pesos diferentes. A Ucrânia não tem esse papel no comércio internacional que dê um sopro ali e baqueie a posição dos países europeus. Só para complementar, assim, uma coisa que eu havia esquecido da sua primeira explanação, né? A diferença da fronteira entre Rússia e Estados Unidos, lá pelo Ártico, são só de 3,8 quilômetros. É muito próximo, né, das ilhas aqui. Acho que são Arquimedes, acho que é Arquimedes pequena, alguma coisa assim, lá no Ártico. Então, são muito mais próximos do que podemos imaginar. A Terra realmente ela é redonda. A questão da Rússia, você vê que, paulatinamente, a Rússia é atacada de todas as formas pelo Ocidente, né? A Rússia é uma política de invisibilização da Rússia. Se nós formos, por exemplo, para o esporte, que é algo muito comedido, né? Os Estados Unidos, durante muito tempo, em Olimpíadas, deixaram rolar muito solto a questão de doping, né? Quem não se lembra, talvez o professor Eduardo Machado vai se lembrar lá em 88, em Seul, da Florence Griffith Joyner, né? Que ganhou tudo que tinha e até hoje o recorde dela foi batido, né? Doping, né? Doping, morreu, né? Morreu, doping. E a Rússia teve um problema em Sochi e ela foi banida de participar com bandeira nas Olimpíadas, agora vai ser banida da Copa do Mundo. Lembrando que a Rússia foi sede da última Copa do Mundo, né? Que foi um sucesso. O que isso quer dizer? É evidente que quando um país começa a se organizar, mostrar ao mundo, isso incomoda muita gente. E por que a Rússia incomoda? A China, nós temos uma noção mais clara, é uma potência econômica, ou seja, como é que separa uma potência econômica? Como bem o professor disse, se ela quer comprar, se não tiver o que comprar, ela vai ter que produzir. Pronto, você pode asfixiar
o sistema chinês. É difícil, né? Mas, por exemplo, poderia ser uma cena. E como que vai asfixiar uma potência nuclear russa? É muito mais complicado. Então, você asfixia com narrativas, né? Com todo esse despojo que querem fazer, não só do presidente, mas também do povo russo. Lembrando que, por mais que a gente fale russo, né? Fale russo, não a língua russa, mas cultura russa, mas também há diversas etnias que estão subjugadas dessa questão russa. E, em segundo lugar, quanto à questão da pergunta, faço coro ao dia do professor Eduardo, não tenho nada a contrariar, mas é evidente que se você tem uma produção da Ucrânia que pode ter uma quebra, e essa quebra ela não vai durar apenas 1 ano, 2 anos, ela pode ter um interregno maior. Vai abrir oportunidades para outros países, sim, mas ela sozinha não resolve o problema, né? A Rússia é muito mais importante e ela consegue muito mais ter ascensão. E os dois juntos é que tem uma grande ascensão, não somente separados. Agora, também há de se ver como é questão de logística, né? Não adianta a Ucrânia querer olhar só para a Europa, ela não vai ter condições. Vai precisar da Rússia, né? Por mais que a Rússia agora, por exemplo, se a Alemanha não quiser o gás da Rússia, a Rússia pode vender para a China. Constrói um gasoduto, enfim, como construiu, alguma forma. Mas se a Rússia vender para a China, e se a China consumir o gás russo, como é que fica a Alemanha? Os Estados Unidos vão ter condições de abastecer a Alemanha? Ou abastecer a Europa? Como é que fica essa questão? Vai ter a questão das tecnologias verdes, né? Tecnologia limpa. Isso não se faz da noite para o dia. Você precisa de uma transição. E essa transição, por conta do conflito, que a pessoa, muitos pensam que pode ser rápida, eu, particularmente, acredito que vai demorar mais, vai arrastar mais ainda, vai levar os países a depender ainda mais de combustíveis fósseis, que é justamente aquilo que convenções das Nações Unidas, que tem lá o Acordo de Paris, preconiza a direção contrária. Então, uma pergunta que se pode também ficar no ar, será que vai ser fácil para os países europeus cumprirem as metas do Acordo de Paris, se eles forem, por exemplo, a reconversão daquelas usinas, né, nucleares e voltar às térmicas? É uma pergunta que pode ser feita, né? Eu queria, professor Rogério, citar mais um ponto. Quem financia as energias limpas é o preço do óleo e gás atual. Então, o óleo e gás atual a 80 já era suficiente para financiar essa transformação energética paulatina que vinha sendo feita. Mas não tem como o Uruguai fazer esse financiamento, ele não é produtor. Sabe? Então, a gente tem que entender que quem tem a matriz, né, como os Emirados Árabes, a Rússia, os grandes produtores, o Brasil não faz isso de maneira estratégica, no meu entendimento, de maneira inteligente, mas o petróleo a 120, ele já financia esse negócio com uma velocidade muito maior. Então, esse dinheiro da China, ou dinheiro russo também, que tá atrelado muitas vezes em dólar, mas está mascarado ali de uma outra forma, ele faz essa reposição da matriz para que você continue jogando um jogo. Não é outro player que está jogando esse jogo. Energia é um mercado. E aí é muito bonito você, está o petróleo. Não, meu amigo, o cara do petróleo já viu isso há muito tempo, falando português claro para todo mundo. É ele que está jogando esse jogo, é ele que está financiando esse jogo. Então, quando o preço sobe, ele financia mais rápido essa transformação, porque o outro não tem para fazer isso. O Brasil está todo atolado em custeio, então como é que sobra dinheiro para o investimento? O investimento tem que vir de fora. Se o investimento vem de fora, vem de quem está jogando esse jogo. Então, eu queria só reforçar esse ponto que o professor Rogério citou em alguns momentos da fala dele, que eu acho que é importante todo mundo perceber essa questão estratégica muito mais entrelaçada e muito mais global. Eu acho que a gente tem que correr com as respostas, viu, professor Rogério, porque tem muita pergunta aí. Eu fico aqui o tempo necessário, não tenho pressa. Vamos lá, a próxima pergunta então. Agora o professor Emiliano quer saber como essa guerra afeta o Brasil e se estamos preparados no âmbito econômico.
Só me repete o início da pergunta, por favor. Como essa guerra afeta o Brasil e se estamos preparados no âmbito econômico? Bom, o âmbito econômico, professor Emiliano, muito obrigado pela pergunta. Se o Brasil está preparado, é só você ver o vai e vem da cotação do dólar, né? A economia brasileira ela vive uma instabilidade e não podemos deixar de mencionar que nós estamos saindo, né, da questão da pandemia da Covid-19. Nós não recuperamos dados os problemas da pandemia. E aqui não vai caber nenhuma crítica, não quero criticar a atuação do governo brasileiro, porque muitos governos também, a pandemia pegou todo mundo meio que de calça curta, porque o mundo mostrou dois momentos com a pandemia. Primeiro que o mundo não é unido, né? Porque o mundo unido não faria toda aquele escrassel que países da Europa, França, de Emmanuel Macron, Estados Unidos, do então Trump, mas também Biden também não vão da política de retenção de produtos hospitalares que vinham do Oriente, que passavam para aeroportos ou portos desses países, retinham para eles sob o argumento da pandemia. Né? Então, fraternidade não há. É como eu costumo dizer sempre aos meus alunos, almoço grátis não existe. E países não são amigos. Países nutrem interesses. Bom, passada essa primeira consideração, o Brasil ainda estava tentando se recuperar da questão da pandemia e vem agora a questão do conflito. É evidente que você vai ter uma demanda, um aumento do preço das commodities, o que mostra que o Brasil pode ter um ganho de uma maior penetração do mercado internacional. Mas daí nós vamos ser sufocados por isso, porque aí tem a questão da infraestrutura. Se o Brasil não tem infraestrutura, não adianta você querer aumentar exponencialmente a produção. Né? E, pasmem, nós ainda optamos por um sistema modal interno que não é inteligente, que é o rodoviário, né? Que foi implementado lá por Juscelino Kubitschek, lá atrás. Né? Nós não temos uma infraestrutura ferroviária, aquaviário, aéreo, que possa fazer com que essas distâncias não só diminuam, como fiquem mais rápidas, como causem menos perda, principalmente a questão do agronegócio. Eu que estou aqui em Goiás, é muito comum nas estradas, quando a gente está diante de caminhões de soja, que uma parte perde, voa, vai no seu vidro, enfim. Isso demonstra que o Brasil, primeiro, precisa fazer a lição de casa com a questão da infraestrutura. Tem que avançar muito na questão da infraestrutura. Não é pouco, é muito. Nós estamos muito atrasados em relação a isso. Né? Uma questão logística interna, uma questão também logística externa. Isso, se nós estivéssemos preparados, nós teríamos um crescimento melhor da economia como um todo. E, lógico, também temos fundamentos da economia brasileira, né? Que aí o problema é mais crônico, né? Então, há de se ver o custo do Brasil, também há de se ver uma questão do limite do gasto, da responsabilidade fiscal, que nós estamos vendo todas aquelas leis que foram criadas por governos anteriores, elas estão sendo paulatinamente reinterpretadas, paulatinamente modificadas, né? Então, teto de gastos, agora nós temos a questão da regra de ouro, e tudo isso o governo ele está, de certa forma, desrespeitando para atender um interesse social. Só que a parte econômica está aí, a questão do juros já está 12% ao ano, pode ser que cresça um pouco mais, a inflação está de volta, né? A inflação vai dar um estanque, muito provavelmente ela vai cair, porque o juro subiu, né? O dólar oscilando. Então, veja, professor Emiliano, o Brasil poderia estar melhor preparado, não só porque ocorreu a pandemia e o conflito. A pandemia e o conflito apenas mostram com mais nitidez que as questões básicas o Brasil ainda não ultrapassou. E por não ter ultrapassado essas questões básicas, hoje nós podemos ter mais dificuldade para retomar a linha do crescimento sustentável. E a nossa sorte é que as commodities estão em alta. Então, muito provavelmente, nossa balança comercial ela pode ter um boom. Mas, repito, o boom das commodities que nós tivemos lá atrás, não fizemos investimento correto.
Podemos ter outra chance? Será que dá tempo da gente fazer a nossa lição de casa? Creio que, se não houver essa lição de casa feita, não há milagre que aconteça. E sabendo que commodities é variável. Ora ela está em alta, ora ela está em baixa. Eu queria completar a pergunta do professor Emiliano, a resposta, né, do professor Rogério, que ele citou outro ponto fundamental, que é a questão da infraestrutura. O Brasil ele produz mais óleo e gás do que consome. Aonde está o problema? Por que o Brasil importa? Por que o Brasil precisa de petróleo? Porque o Brasil investiu errado em refino. O tipo de óleo que o Brasil produz, pasmem, não é 100% refinável na tecnologia brasileira. Aí vem o escândalo de Passadina, vem o escândalo aqui do complexo de Itaboraí, que não foi terminado nem no governo anterior e foi descontinuado nesse governo, para criticar os dois governos, para ninguém achar que a gente está falando de Lula ou Bolsonaro aqui, que não é objeto da palestra, sabe? Então, antes da infra, tem erros de investimento crassos. E eles são erros de Estado, não são erros de governo. Isso tem que ficar claro. O Brasil não tem uma política pública de investimentos recorrentes corretos em infraestrutura. Não tem logística e transporte. Os modais não são complementares, como o professor Rogério citou. Se você pegar o índice de... Tem um outro nome, eu vou usar aqui, fluvialidade, aqui, é uma palavra que veio, mas é a transposição lá em água doce brasileira. A própria região costeira brasileira, pouquíssimo explorado. Então, nós estamos falando aqui de redução de custos absurdos na movimentação de carga, e são investimentos que não são bem feitos. Porque o Estado não é amigo do governo federal, porque mudou. Então, assim, a gente continua discutindo pontos ainda, ultrapassando esses pontos com muita lentidão. E como essa pergunta que o professor Rogério fez, em cima da pergunta do professor Emiliano, ela é central. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais custa o Brasil corrigir aquilo que ele não fez. E no ponto central da pergunta do professor Emiliano, eu queria citar uma coisa. O Brasil tem que saber muito bem o que ele não deve fazer nesse conflito Ucrânia-Rússia. Se ele já acertar no que não deve fazer, já está bom demais. Porque se ele errar nisso, isso vai custar muito caro. Porque acertar, a gente já não está se posicionando de uma maneira, digamos assim, polida como deveria estar sendo colocado. É uma briga entre países e o Brasil poderia ter uma posição muito mais importante dentro desse cenário. Então, eu prefiro que o Brasil, então, não erre do que ele acerte nesse momento. Apesar de ser um pensamento muito pequeno, é o que nós temos para o momento. Ok, obrigada, professores. Citar um comentário aqui da professora Bita Ferreira, que ela deixou aqui no nosso chat. Não poderia deixar de parabenizar os palestrantes por nos presentear com esclarecimentos pertinentes à atual situação entre Ucrânia e Rússia. E vamos agora para mais uma pergunta, agora para o professor Eduardo, que a Mariana Chaves quer saber. De que forma as sanções contra a Rússia impactam no Brasil? Mas, Conseguiu ouvir? não consegui, mas as sanções de quem? Se ela puder complementar depois, eu vou inferir. Sanções do Ocidente, tá? Não sei se foi isso que ela quis dizer. Olha só, ninguém está impedindo a Rússia de fazer nada. E o Brasil tem uma posição transitória dentro do Conselho da ONU, e que ele foi lá e deu o seu recado, errou num primeiro momento, na minha visão, depois se colocou de uma maneira mais inteligente. Acho que o presidente Bolsonaro fez uma declaração bem razoável na sua primeira fala. Poderia ter sido melhor? Poderia. Então, assim, essa guerra já tem um tempo. E que sanção aconteceu?
a gente sofreu muito pouco com isso. Né? Todo mundo alardeou como um grande problema, né? E, assim, você tem, sim, alguns entraves, mas o Brasil continua, e num cenário extremamente hostil, conforme o professor lembrou, que a gente ainda está nessa confusão pandêmica, a gente tem os setores públicos brasileiros enforcando feriado, como na semana passada, né? E, com todo respeito, eu sei que tem servidores públicos maravilhosos, é esses que eu aplaudo, né? Mas a gente está vivendo de feriado, de desculpa de pandemia, e isso afeta a produção. Então, o Brasil, no seu mercado interno, que sempre foi muito importante, está errando muito mais na sua política externa, que, como o professor Rogério também citou, ela é de médio e longo prazo. Você tem que tomar uma decisão hoje e para colher, você tem que plantar muito mais para colher lá na frente. Então, assim, tem uma restrição hoje da China a aves, basicamente, proteínas, né, brasileiras são transitórias também. Então, o que aconteceu e vem acontecendo de maneira recorrente por alguns problemas sanitários que o Brasil vive. Então, nessa guerra, o que a gente está enfrentando é uma recorrência de algumas restrições sanitárias impostas pela China e justificadas sanitariamente essas restrições. Não tenho visto nenhum impacto maior da guerra no aspecto comercial. Não sei se a pergunta está respondida, mas estou inferindo que foram algumas restrições impostas pelos Estados Unidos, junto a alguns aliados, a quem pudesse ter relações comerciais da Rússia. Os Estados Unidos também não vai bobear nisso, tá, gente? É um jogo todo interligado. E aí, se ele forçar um país, ele está avaliando muito bem qual é o tipo de resposta que vai ser dado em cima disso. Então, ele não tem a chave do cofre. Não existe uma chave do cofre global que ele diz assim, Brasil, eu não quero que você venda mais para a China. O Brasil vai dizer, meu amigo, você é meu principal parceiro, você vai me matar se eu fizer isso. Então, ou seja, não tem motivo, não é mais da forma, essa dependência entre países. O Brasil ele já não tem um lado mais, nunca teve, né? O Brasil sempre foi um país reconhecidamente amigável, e o Brasil está repensando um pouco essa questão. O que fica discutível ainda no Brasil é essa discussão rasa, arcaica, de comunismo versus capitalismo. Então, assim, eu nem vou entrar nessa seara aqui, porque isso é coisa para ser discutida em 1970, 1960, com outro tipo de visão. Então, a gente ficou do lado do capitalismo, acertadamente, na minha opinião, tanto que o mundo viu o socialismo, digamos assim, não é nem o comunismo, se reinventar. Olha o que a China fez com o seu modelo, e a gente tem uma nova nomenclatura hoje. E aí a gente, de vez em quando, fica discutindo que o Brasil está do lado de cá e não do lado de lá. Isso já acabou há muito tempo, e assim eu termino a minha resposta. Espero que tenha esclarecido algum ponto. Para complementar, eu acho que é importante dizer que essas sanções impostas à Rússia, elas tiveram um crivo não muito... Elas não foram dadas pelo Conselho de Segurança da ONU, né, que geralmente é o que viabiliza. Só que não vai viabilizar porque exatamente a Rússia tem poder de veto, a China tem poder de veto. Então, é nesse ponto que eu queria voltar na questão da inoperabilidade da ONU nesses conflitos. Então, um conflito que envolve os grandes, não adianta perguntar para a ONU, porque a resposta a gente já sabe antecipadamente. Quanto uma questão de um pouco mais de Rússia e Brasil, nós tivemos momentos de maiores distanciamentos e maiores aproximações. Nós estamos tendo uma aproximação com a Rússia, né? Evidentemente que, por exemplo, o presidente da República foi o último chefe de Estado a visitar a Rússia antes do início do conflito, né? Evidente que já está querendo salvaguardar condições mais favoráveis quando do seu término. Porque uma coisa que nós temos que entender é a política, quando ela é feita para benefício de grupos, ou a política é feita para benefício dos povos. E nesse ponto, é muito importante salientar
que uma aliança que se pretende com a Rússia também está inserida no BRICS, que é muito pouco discutido, né? No Brasil é muito pouco discutido o BRICS. As pessoas não sabem. É uma invisibilidade. Ao Mercosul também, né? Porque enquanto você tem uma Europa que está unida lá pela União Europeia, país também militarmente, a Europa ela tem uma união econômica e uma diretriz militar única. A América Latina não tem nenhum dos dois. Não tem nenhum grupo forte de integração econômica e muito menos a de integração militar. Quando nós tínhamos a Unasul faliu, morreu. E é importante que esses conflitos também tragam à baila essas questões. Porque, vejam, as sanções da Rússia, só para voltar aqui ao cerne da questão, o que o presidente Vladimir Putin fez? Bom, tudo bem, você quer me aplicar sanções, tirar o sistema SWIFT, não tem problema, agora eu aceito o rublo. Você quer comprar de mim? Compre rublo. Você vai comprar de mim. Ele sabe disso. Ele tem esse conhecimento que ele não vai ficar vendendo sem gás, né? Sem o petróleo, sem os fertilizantes, né? O rublo deu no começo do conflito, deu uma escalada, mas já está voltando a uma normalidade, né? E como bem disse o professor, né, eu faço coro aqui, né? Cadê a guerra online? Né? Cadê a guerra ao vivo? Né? Por que não se mostra? Tem algum motivo, né? Tem algum motivo, muitos de nós já podemos imaginar o que seja. Talvez não seja um avanço russo dessa maneira tão devastadora, ou que talvez possa mostrar verdades inconvenientes ao mundo. E aqui não estou tratando de posicionar se eu sou a favor de um lado ou de outro. Se a gente quer saber a verdade, a gente tem que ter a exibição dessa verdade. Né? Quem não se lembra, eu me lembro muito bem da primeira guerra do Golfo, lá em 1990, né? Que as guerras não tinham horário para ser transmitidas, assistia a televisão ao vivo. As sirenes de Israel, os mísseis do Iraque, depois dos Estados Unidos, mas agora você não vê isso. Você não vê isso. Você não vê nem qual quantidade de força está chegando na Ucrânia e o que isso pode significar para o futuro. Só para voltar na questão, essas sanções, como elas não têm uma validação pelo Conselho de Segurança, elas ficam frágeis. E quando ela é frágil, ela pode ser facilmente ultrapassada. Então, muito provavelmente, a Rússia vai montar uma arquitetura para ultrapassar o efeito negativo dessas sanções. Não podemos esquecer, mais uma vez, que ela tem uma aliança estratégica sem limites com a China. E a China, se ela não tem a chave do cofre do mundo, ela é a compradora do mundo e ela detém, de certa forma, a disponibilidade do dinheiro do mundo. Então, ela pode socorrer a Rússia. E pode cair por terra a questão das sanções contra aquele país. Muito obrigada, Mais professor. pergunta, Karine? Tem um comentário aqui no nosso chat do Manuel Antônio Mufuti. Parabéns pela excelente dissertação do tema. Temos aqui uma rica sugestão de tema para a tese. Nós recebemos muitas perguntas, então a gente vai estar encaminhando para vocês. Tá? Não, pode fazer mais uma. Pode fazer mais uma. É pelo horário, Tá. aqui do nosso horário estipulado, tá? Mas deixa a palavra com vocês para estar finalizando. Tá bom? Muito obrigada pela participação. Deixa eu só finalizar com a sua autorização, professor Rogério, para te dar a honra, porque a sua apresentação foi central e muito mais elucidativa do que os meus comentários. Então, faço aqui as primeiras palavras de despedida. Eu queria só voltar num ponto, antes de fazer minha despedida, que eu queria deixar claro para vocês. Tá? Índia, Indonésia, Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Egito, eles vão dobrar de tamanho em 10 anos, em termos de contingente populacional e provavelmente PIB. Quando você fala em dobrar o PIB, você está falando em dobrar a capacidade de compra, praticamente em números absolutos. Tá? Esse é o futuro comprador do mundo, além de China, claro, a gente já citou aqui alguns grandes compradores. Então, esses países que estão fora hoje
É isso que a gente está discutindo de estratégia. Aí parem para pensar quais são as ligações desses países, com quem eles estão entrelaçados, quem joga esse jogo, sabe? Então, o Brasil precisa fazer um jogo mais estratégico, precisa de deixar de brigar tanto internamente e precisa ter algumas políticas de Estado, como o professor Rogério citou, de infraestrutura, mas essa infraestrutura que a gente está falando, infraestrutura olhando, não é o asfalto, não é o trilho, não é a eclusa, sabe? É muito mais do que isso. A gente está falando do mundo digital também, de infraestrutura digital. A gente está falando de tecnologia e inovação que está engateando ainda no Brasil como inovação como meio. Tem gente que não sabe nem que inovação é meio, tem gente que acha que inovação é um produto. Então, nós estamos ainda muito distantes em termos de produção científica. Temos uma posição de destaque, mas nós somos um top 10 de economia global. O Brasil não pode estar em 25º, 35º, 50º lugar discutindo sobre, por exemplo, indústria 4.0. Indústria 4.0, acho que o Brasil é o 15º lugar em termos de produção acadêmica, tanto em termos de dissertação de mestrado quanto tese de doutorado. Então, é só você olhar para as produções, e os professores que hoje estão nessa palestra vão saber do que a gente está falando. A CAPES tem uma responsabilidade de liderar esse processo, também sem fazer mais críticas ou menos críticas à CAPES como incentivadora à pesquisa. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. O jogo mundial é um jogo muito entrelaçado, muito mais do que a gente imagina. Tá? E foi um privilégio aqui ouvir a palestra do professor Rogério. Eu queria agradecer ao IEP pela oportunidade de estar aqui, podendo fazer pequenas contribuições à brilhante palestra que nós tivemos do professor. Muito obrigado a todos. Bom, eu que fico muito honrado de poder fazer parte, né, deste encontro de hoje. Queria agradecer em especial ao IEP, na pessoa do professor Ricardo Debonis, a equipe de apoio, a Karine, ao Patrick. Também agradecer ao professor Eduardo Machado pelas contribuições. Não poderia deixar também até esqueci de agradecer à professora Bita pela lembrança, com muito carinho. Também agradecer a cada um dos meus alunos que estiveram presentes aqui em algum momento, ou que me acompanharam toda a palestra. Ela é rica em informações, aproveitem, desfrutem de todas as informações, que elas são tão concentradas num vetor que nem sempre busca a verdade. E isso porque eu não falei nem um terço do que eu queria. Ainda queria falar de guerra, as consequências do direito internacional, tinha muita coisa para poder dizer, mas o tempo realmente ele é ingrato, né? Quando a gente quer que ele corre, ele não anda, e quando a gente quer que ele não ande, ele voa. Então, para concluir, você, acadêmico que está nos ouvindo, você, professor que também está nos ouvindo, abre-se novas oportunidades. E elas estão aí. Como já bem mencionado em várias falas dessa palestra, o mundo está se direcionando para a Ásia, para a África. São países que nós vamos ter que aprender outras línguas, outros mercados, nós temos que começar a olhar. E esses mercados têm as suas especificidades. Se nós formos pegar o mercado árabe, tem uma especificidade, o mercado indiano, a Índia vai ser o maior país com população do mundo, vai ultrapassar a China. O mercado chinês também tem as suas especificidades, temos que entender melhor os chineses. Nesse mundo globalizado, onde o Brasil tem fácil, não só adaptação, mas fácil entrada. Quem não gosta de Brasil? Todos gostam do Brasil. Todos gostam dos produtos brasileiros, são bem recebidos no mundo inteiro. Então, temos que aproveitar essa oportunidade, que abre pelo conflito e abre também por outras razões, e investir em educação, investir em ciência, investir em tecnologia. Isso de maneira muito forte, porque vai ser a demanda dos próximos anos, das próximas décadas. E como eu dou aula no curso de Direito, e como aqui tem a maioria da plateia, né, da audiência, são de acadêmicos de Direito,
estudar esses conflitos, estudar direito internacional, realmente vai ser uma porta para o futuro dos senhores e das senhoras. E também estudar línguas, estudar inglês, estudar árabe, estudar mandarim, estudar russo. Temos que ter conhecimento da cultura desses países. E antes de darmos qualquer intervenção, de qualquer palestra ou de qualquer artigo que vamos escrever futuramente, temos que também entender o âmago interno dessas culturas, porque somente dessa forma é que nós vamos preconizar uma verdade muito mais próxima, muito mais segura e transmitir também uma fidelidade a você que está aí do nosso lado. Então, esse recado final vai a você que nos acompanhou durante essa live. O meu muito obrigado de coração. Espero que tenha mexido um pouco com vocês, atiçado o gosto por conhecer mais, por saber mais, por entender mais. E lembrando, quando nós queremos conhecer um povo, quando nós queremos conhecer um país, vamos dar prioridade ao conhecimento das obras de autores daquele país, e não de pessoas que estão fora falando sobre aquele país, notadamente países que não são tão amigos. Então, fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão por todos e todas estarem nos acompanhando, e desejo a todos uma boa noite. Obrigada, professor Rogério Carvalho. Muito obrigada, professor Eduardo Machado, pela presença aqui. Tá? Muito obrigada também a todos que nos acompanharam até aqui. Tá? O Instituto IEP agradece a todos vocês e a gente espera vocês também na nossa próxima live no próximo mês. Até lá. Até lá.